Meu nome é Mariana Silva e tenho 27 anos. Se você me pedisse para descrever minha vida, eu não lhe entregaria um currículo Lattes. Eu lhe daria uma canção, uma bossa nova lenta e dolorosa, com momentos de brilho repentino e notas que só eu pareço entender. Moro em São Paulo, onde a garoa cai cinzenta sobre o concreto e o ar tem cheiro de café passado e asfalto molhado. Meu mundo é pequeno. Um apartamento de 1 quarto no centro, acima de um sebo antigo, um violão encostado na parede e partituras espalhadas pela mesa da cozinha. Minha família me chama de sonhadora. Eles dizem isso como um insulto. Minha irmã é advogada na Faria Lima. Meu irmão desenvolve códigos para uma startup em Florianópolis. Meus pais têm orgulho de ambos. E eu? Eu componho músicas que ninguém da minha família escuta, exceto 2 pessoas, meus avós. Eles foram os únicos que acreditaram. Cresci num bairro tradicional da Zona Norte, numa casa modesta de sobrado com o portão descascado e uma varanda onde a gente via a vida passar. O quintal era dominado por uma jabuticabeira antiga e nas noites de verão eu sentava sob aquela árvore, ouvindo o trompete do meu avô, Toninho, flutuando pela janela aberta. Vovô, Toninho, não era famoso. Ele tocou nos bares enfumaçados do Beco das Garrafas no Rio, nos anos 70, antes de se estabelecer aqui com minha avó Clarice, uma enfermeira aposentada que ainda cheirava levemente a alfazema. Eles não eram pessoas de ostentação, mas tinham uma magia silenciosa. As mãos do vovô eram calejadas de anos segurando o instrumento, e sempre que ele tocava, o ar parecia mais quente, mesmo no inverno paulistano. Eu tinha 8 anos quando escrevi minha primeira melodia. Não era muito, apenas um punhado de notas desajeitadas que rabisquei no verso da lição de matemática. Mas o vovô tratou aquilo como uma obra-prima. Mari, ele me disse, a música não é apenas algo que você ouve, é algo que você carrega. Se você a mantiver por perto, ela te levará de volta para casa. Meus pais nunca entenderam isso. Meu pai era gerente em uma empresa de logística. Minha mãe lecionava química em uma escola estadual. Num dia vi. Para eles, o sucesso vinha em planilhas, concursos públicos e diplomas, não em canções que ninguém havia pedido. Minha irmã mais velha, Vitória, era a filha de ouro oradora da turma, notas máximas, destinada a um grande escritório de advocacia antes mesmo de tirar a carta de motorista. Meu irmão mais novo, Bruno, era o prodígio em formação, programando seu primeiro aplicativo aos 12 anos e conseguindo estágios antes da faculdade. E então havia eu, a criativa. O rótulo parecia gentil, mas era sempre seguido por um suspiro. As conversas no jantar de domingo eram competições que eu nunca poderia vencer. Vitória falava sobre processos e bônus semestrais. Bruno discutia algoritmos e rodadas de investimento. Os rostos dos meus pais se iluminavam de orgulho, concordando com cada conquista. Então eles se viravam para mim e eu lhes dizia que estava trabalhando em uma nova música inspirada na chuva escorrendo pela janela do meu quarto. O silêncio que se seguia era ensurdecedor. Às vezes meu pai dizia, isso é legal, Mari. Mas e o vestibular? Outras vezes, minha mãe apertava os lábios como se estivesse segurando a pergunta que realmente queria fazer. Quando você vai criar juízo? Não era que eles não me amassem. Eles simplesmente não viam a música como um futuro, mas sim como uma fase que eu superaria. Mas vovô e vovó me viam de forma diferente. Eles me deixavam dormir lá nos fins de semana e o vovô tirava seus velhos vinis da estante, Tom Jobim, Cartola, Elis Regina. Sentávamos na sala de estar, a vitrola estalando, e ele me ensinava a ouvir os espaços entre as notas, aquele silêncio que diz tudo. Olhando para trás, percebi que aquelas noites foram minha verdadeira educação. Não em escalas ou teoria, mas em permissão. Permissão para sonhar em uma família que preferia linhas retas ao improviso. Quando completei 18 anos, a pressão em minha casa era um zumbido constante, como uma lâmpada fluorescente que você não consegue desligar. Folhetos de faculdades começaram a se acumular no balcão da cozinha. Engenharia na Poli, administração na GV, até mesmo uma apostila para um cursinho pré-vestibular de Direito que Vitória havia me enviado só por precaução. Eu sorria educadamente, levava os papéis para o meu quarto e os enfiava no fundo da gaveta. O que eu não contava a ninguém
Era que eu já tinha me decidido. A ideia de sentar em salas de aula, memorizando fórmulas com as quais eu não me importava, parecia colocar meu coração em uma caixa e lacrar lá. A música não era apenas o que eu amava. Era a única coisa que fazia sentido para mim. Eu escrevia canções tarde da noite. Meus dedos doíam, meus cadernos se enchiam de versos e progressões de acordes. Algumas manhãs eu acordava com novas melodias ainda ecoando em minha cabeça, como se estivessem esperando por mim em meus sonhos. O momento chegou em uma manhã de domingo, durante o café. Minha mãe tinha feito pão de queijo. O ar cheirava a café forte e meus pais estavam de um humor incomumente bom. Vitória estava visitando, falando sobre um caso que seu escritório tinha acabado de ganhar. Bruno estava rolando a tela do celular, provavelmente lendo sobre criptomoedas. Respirei fundo e disse: "Não vou fazer faculdade." A sala ficou imóvel. Meu pai pousou a xícara. "O quê?" "Vou focar na minha música. Vou arrumar um emprego de meio período para pagar o aluguel, mas não vou me inscrever em nenhum vestibular." Minha voz tremeu, mas me forcei a encontrar os olhos deles. Minha mãe piscou 2 vezes, como se estivesse se certificando de que tinha me ouvido direito. "Mariana, seja séria. Você não pode ganhar a vida tocando violão no seu quarto. Você precisa de um diploma, de estabilidade. Eu não quero um diploma. Eu quero uma carreira na música." Vitória recostou-se na cadeira, cruzando os braços. "Mari, estou te dizendo isso como sua irmã. Já vi gente perseguir arte e acabar sem nada, morando com os pais aos 30 anos. Você é inteligente demais para jogar seu futuro fora." Bruno não disse nada. Apenas continuou digitando, mas eu podia sentir que ele ouvia. A voz do meu pai subiu. "Se você pular a faculdade, estará cometendo o pior erro da sua vida. E se você acha que pode morar aqui enquanto se descobre, pense novamente. Isso aqui não é hotel." Foi isso. O limite foi traçado. 2 semanas depois, eu fui embora. Fiz as malas com meu violão, uma mochila de roupas e os poucos reais que havia economizado, trabalhando como babá e em bicos no shopping. Aluguei uma kitnet minúscula em cima de um sebo na Rua Augusta. O assoalho rangia, o chuveiro mal esquentava, e a única vista era uma parede de tijolos pichada, mas era minha. Durante o dia, eu servia mesas em uma padaria movimentada. À noite, eu escrevia música até meus dedos formigarem. Sem aplausos, sem contratos de gravadora, apenas eu e as canções. E pela primeira vez, mesmo com toda a incerteza, me senti livre. Os primeiros 2 anos sozinha foram um borrão de exaustão e macarrão instantâneo. Meu apartamento cheirava permanentemente a café queimado da padaria lá embaixo. O aluguel consumia quase tudo o que eu ganhava servindo mesas, e o resto ia para cordas de violão, equipamentos de gravação baratos e a sacola ocasional de compras que não fosse miojo ou bolacha de água e sal. Na maioria das noites, após o fechamento, eu subia as escadas estreitas para minha kitnet, tirava os sapatos e sentava de pernas cruzadas no chão com meu violão. A luz do poste lá fora piscava como um batimento cardíaco, e eu tocava até minha voz falhar. Às vezes eu gravava demos no meu notebook velho, mas a maioria desses arquivos nunca via a luz do dia. Eu dizia a mim mesma: "A próxima será melhor." Meus pais ligavam com frequência, ou melhor, minha mãe ligava. As conversas eram sempre as mesmas. "Mari, você está comendo? Ainda está nessa coisa de música?" "Sim, mãe." "Você poderia voltar para casa, fazer um tecnólogo, estudar para um concurso." "Não, mãe." As ligações do meu pai eram mais curtas. "Já arrumou um emprego de verdade?" Até Bruno, que raramente dava opiniões, mandou uma mensagem uma vez: "Você é esperta o suficiente para fazer outra coisa, sabe?" As únicas vozes que não tentavam me desviar do curso eram meus avós. O vovô ligava do telefone fixo, sua voz crepitando com estática. "Você está na estrada certa, Mari. Estradas como essa nunca são asfaltadas." A vovó me mandava potes de doce de abóbora, bolo de fubá e, às vezes, R$ 50 dobrados dentro de um livro usado. Então, numa noite fria de julho, tudo mudou. Eu estava voltando do trabalho, meu fôlego visível no ar gelado, quando meu celular vibrou. Era a vovó. A voz dela tremia. "Mari, é o seu avô. Ele teve um infarto. Estão levando ele para a Santa Casa." Eu nem tranquei a porta do apartamento. Corri para o ponto de ônibus, o coração batendo tão forte
que abafava todo o resto. Quando cheguei ao hospital, a vovó estava sentada sozinha na sala de espera. Os olhos dela estavam vermelhos. As palavras do médico foram curtas, impiedosas. Ele não resistiu. O velório foi pequeno, realizado em uma capela simples. Toquei uma melodia suave no meu violão, mas minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair a palheta. Naquela noite, voltei para meu apartamento e peguei meu caderno. Comecei a escrever sem pensar, derramando cada memória do vovô na melodia. O jeito que seu trompete soava nas noites de chuva, o cheiro de sua loção pós-barba, o calor em sua risada. Chamei a música de trompete na garoa. Postei uma gravação caseira online, sem esperar nada. Uma semana depois, minha caixa de entrada explodiu. Músicos queriam colaborar. Uma cantora de MPB indie do Rio pediu para gravar L.A. E quando a música entrou no álbum dela, algo selvagem aconteceu. As pessoas ouviram, muita gente. Pela primeira vez, estranhos estavam cantando minhas palavras de volta para mim. Trompete na Garoa não apenas abriu uma porta, ela arrancou as dobradiças. A versão da cantora começou a aparecer em playlists que eu nem sabia que existiam. Virou trilha de novela. Eu estava limpando mesas na padaria quando o celular de um cliente tocou e minha música começou a tocar. Na primeira vez que aconteceu, congelei, o prato na minha mão pairando no ar. Em um mês, uma pequena gravadora entrou em contato perguntando se eu escreveria para um de seus novos artistas sertanejos que queria uma pegada mais acústica. O pagamento era mais do que eu ganhava em 2 meses na padaria. Eu disse sim e virei 3 noites para entregar a faixa. Quando foi lançada, acumulou silenciosamente centenas de milhares de streams. O trabalho virou uma bola de neve. Bandas de Goiânia, duplas de Belo Horizonte, cantores pop do Rio de Janeiro. Minha caixa de entrada virou uma colcha de retalhos de sotaques. Eles não queriam Mariana Silva. Eles queriam Lua Mendes, o pseudônimo que escolhi em uma homenagem silenciosa ao meu avô e às noites que passamos ouvindo música. Por que o segredo? No começo era medo. Eu não queria que minha família soubesse, apenas para dar de ombros ou chamar de sorte. Mais tarde, tornou-se um escudo. Quanto menos soubessem, menos poderiam destruir. Aprendi a negociar contratos com tutoriais no YouTube e pesquisas no Google tarde da noite. Construí uma rede de músicos de estúdio, produtores e até um advogado que eu pagava por consultoria. Parei de medir meu valor em gorjetas e comecei a rastreá-lo em royalties. 3 anos depois, minha conta bancária cruzou a barreira dos 6 dígitos. No 5º ano, eu tinha mais dinheiro do que jamais imaginara. Patrimônio na casa dos 8 dígitos, na verdade. Melhorei meu violão, meu equipamento de gravação e meu apartamento, mas apenas um pouco, ainda um quarto, ainda no centro. Se meus pais me visitassem, eu queria que parecesse que eu estava apenas sobrevivendo. A única pessoa a quem contei a verdade foi a vovó. Eu a visitava toda semana, levando discos de vinil e sonhos de padaria. Ela sentava em sua cadeira de balanço, ouvindo Elis Regina ou Chet Baker, com os olhos brilhando. "Você conseguiu, Mari", ela dizia. Seu avô estaria orgulhoso. Mas até essas visitas começaram a mudar. Ela esquecia qual disco estava tocando. Me fazia a mesma pergunta 3 vezes, em 1 hora. No dia em que ela me chamou de Clarice, seu próprio nome, eu soube que algo estava errado. O diagnóstico veio 1 mês depois. Alzheimer em estágio inicial. Naquela noite, sentada à minha mesa com as luzes da cidade borrando em meus olhos, fiz uma promessa a mim mesma. Eu não a deixaria desaparecer em algum quarto estéril sob os cuidados de estranhos. Ela merecia música, calor, o tipo de vida que ela me deu naqueles fins de semana com o vovô. Eu não sabia exatamente como ainda, mas sabia que seria grande. A ideia me veio numa noite enquanto eu ouvia Kind of Blue no escuro, o zumbido do meu amplificador preenchendo os espaços entre as linhas do trompete. Pensei na vovó em sua casinha, a mesma em que ela vivera por 40 anos, com suas escadas íngremes, cozinha desordenada e ninguém lá depois do anoitecer. Eu já podia ver os próximos anos se não fizesse nada. A memória dela escorregando ainda mais. Pequenos erros se transformando em perigosos. Lembrei-me de como ela, uma vez, deixara o forno ligado a tarde toda. Não ia melhorar, então decidi fazer melhorar eu mesma. Primeiro a casa,
Liguei para Clara, minha assistente, confidente e operadora de milagres em tempo integral, e disse para ela começar a procurar uma propriedade fora da cidade. Eu queria espaço, luz, jardins, um lugar quieto, com uma vista que pudesse mudar com as estações. Tinha que parecer um lar no segundo em que você entrasse, mas também tinha que ser seguro, sem degraus perigosos, portas largas, banheiros adaptados, mais elegantes. Após 3 semanas visitando condomínios de luxo sem alma, encontramos um antigo casarão restaurado em um condomínio na região da Serra da Cantareira. O telhado era de telhas coloniais, as paredes em tom creme, o jardim cheio de rosas e árvores imensas da Mata Atlântica. Precisava de amor, mas eu podia ver o resultado final em minha mente. A sala de música como um piano de cauda, o lounge forrado com os discos do vovô, o terraço onde a vovó poderia tomar chá nas manhãs ensolaradas. Comprei à vista, sem financiamento. A reforma foi minha obsessão. Contratei um arquiteto especializado em acessibilidade e charme rústico. Construímos um elevador discreto, para que a vovó não precisasse subir escadas. O quarto dela tinha janelas amplas com vista para a serra, uma poltrona de leitura acolchoada e uma estante cheia de seus romances favoritos, mesmo que ela pudesse esquecer que os leu. Mas havia mais uma ideia, uma que estava alojada no fundo da minha mente desde que eu tinha 22 anos. No meu aniversário naquele ano, eu havia me dado ao luxo de um passeio de helicóptero sobre o litoral. A vista me atordoou. O mar como vidro, a serra subindo como guardiã. Cheguei em casa e escrevi uma música naquela mesma noite. Se aquele tipo de vista podia me inspirar, talvez pudesse despertar algo na vovó, mesmo que por um momento. Então, liguei para uma empresa de aviação e comprei um elegante Bell 407 preto. Espaço para mim, vovó e uma enfermeira. Fiz aulas, mas sempre voaria com um piloto profissional. Cada parte do plano foi feita em segredo. Nem uma palavra para meus pais, nem uma dica para Vitória ou Bruno. Eles não entenderiam. Eles descobririam quando chegasse a hora. E quando descobrissem, nunca mais me veriam da mesma maneira. A ligação veio numa noite de quinta-feira, enquanto eu revisava amostras de tinta para a sala de música. Era minha mãe. A voz dela estava cortada, do jeito que fica quando ela está tentando parecer calma, mas não está. Mariana, precisamos de uma reunião de família neste fim de semana. É sobre sua avó. Meu estômago apertou. O que está acontecendo? Falaremos pessoalmente. Ela desligou antes que eu pudesse perguntar mais. No sábado, dirigi meu carro velho até a casa dos meus pais. O outono tinha chegado, aquele ar seco e fresco típico de São Paulo. Entrei e encontrei a cena habitual. Pai na poltrona, Vitória vestida formalmente como se tivesse saído do fórum, Bruno grudado no celular. A vovó estava sentada quieta no canto, as mãos dobradas no colo, olhando para o tapete. Começamos com conversa fiada. Ou melhor, eles falaram e eu ouvi. Então minha mãe limpou a garganta. É sobre a vovó. A memória dela está falhando mais rápido. Semana passada, ela esqueceu o gás ligado. Não podemos mais arriscar que ela more sozinha. Eu balancei a cabeça lentamente. Concordo. Ela não deve ficar sozinha. É por isso que... Meu pai me interrompeu. Encontramos uma casa de repouso excelente em Cotia. Limpa, moderna, preço razoável. Vamos dividir os custos. Vitória concordou sem hesitar. É a melhor opção. Não tenho tempo para ficar indo e voltando para cuidar disso. Bruno deu de ombros. Idem. Estou cheio de trabalho. Não é prático para mim ajudar fisicamente. Eles continuaram falando como se a vovó não estivesse na sala. Ela apenas continuava olhando para o tapete, os nós dos dedos brancos. Respirei fundo. Ela não quer um asilo. Ela quer ficar com a família. Eu posso cuidar dela. Meu pai deu uma risada curta e sem humor. Você, Mari, você mal consegue cuidar de si mesma. Vai pagar os cuidados dela com o quê? Gorjetas da padaria? Vitória sorriu com desdém. Isso é sério. Você não pode simplesmente tocar violão na cabeceira dela e chamar isso de cuidado. Bruno não sorriu, mas sua voz foi condescendente. Sabemos que você a ama, mas vamos ser realistas. Minha mãe suspirou, os olhos suavizando. Filha, você não entende o quanto isso dá trabalho. É um fardo. Profissionais sabem como lidar. As palavras deles não eram apenas dispensas.
Eram ecos de todas as vezes que me disseram que eu não era o suficiente. Olhei para a vovó, ela encontrou meus olhos e por um lampejo de segundo vi reconhecimento. Levantei-me, minha voz firme, mas meu pulso acelerado. Vocês podem fazer o que quiserem, mas eu vou cuidar dela. Do meu jeito. Meu pai revirou os olhos. Não faça promessas que não pode cumprir. Peguei meu celular, rolei para o número da Clara e apertei chamar. Clara, prepare o helicóptero. Traga-o para o campo de futebol perto da casa dos meus pais. A sala ficou em silêncio. Então eles riram. Riram de verdade, como se eu tivesse acabado de contar o final de uma piada ruim. Tudo bem. Em algumas horas, eles não estariam rindo. O vento da tarde estava forte o suficiente para arder minhas bochechas enquanto eu saía da casa dos meus pais. Meu coração martelava no peito, não pelo frio, mas pelo que eu estava prestes a fazer. O campo era apenas a 3 quarteirões de distância, um gramado gasto onde a molecada jogava bola. Fiquei lá, mãos nos bolsos da jaqueta, examinando o céu cinza. Clara tinha dito 20 minutos. De volta à casa, eu podia vê-los pela janela. Meus pais, Vitória e Bruno, inclinados uns para os outros, sem dúvida destruindo meu grande plano. Que falassem. Em menos de 1 hora, veriam exatamente quem eu tinha me tornado. O som veio primeiro, baixo e distante, como um rufar de tambores. Então cresceu, um rugido constante que vibrou nas minhas costelas. Cabeças se viraram na rua. Um elegante Bell 407 preto surgiu sobre a linha das árvores, a luz do sol refletindo em sua fuselagem polida. Meu pulso disparou. O helicóptero desceu graciosamente, o vento das hélices levantando folhas em um ciclone dourado. Crianças da vizinhança correram, vozes subindo em admiração. Os esquis tocaram o chão, o motor um trovão controlado. Minha família saiu da casa, atraída pelo barulho. Meu pai foi o primeiro, o maxilar travado. Que diabos é isso? Minha mãe agarrou o suéter contra o peito, olhos arregalados. Vitória parou no meio do passo, o celular escorregando da mão. Bruno congelou na calçada, fones de ouvido pendurados no pescoço. Caminhei direto por eles e entrei na casa para pegar a vovó. Ela estava cochilando na poltrona. Ajoelhei-me ao lado dela. Vovó, é a Mari. Vamos dar um passeio. Seus olhos se abriram. De carro? Sorri. Melhor. A enfermeira que contratei semanas atrás, sem contar a ninguém, nos encontrou na porta. Juntas, ajudamos a vovó a sair. No momento em que ela viu o helicóptero, seus lábios se abriram em surpresa. Oh, céus! O Toninho teria adorado isso. Eu sei, eu disse, minha garganta apertando. Nós a acomodamos lá dentro, fone de ouvido colocado, mãos descansando suavemente no colo. Virei-me para os outros. Mãe, pai, vocês vêm. Vitória, Bruno, sigam-nos de carro. Vou mandar a localização. Eles hesitaram, mas a curiosidade superou o orgulho. Meus pais subiram, suas expressões um nó de ceticismo e descrença. A porta fechou com um baque sólido. As hélices giraram mais rápido e então estávamos subindo, o campo encolhendo abaixo de nós, as casas tornando-se pequenos quadrados. A vovó arfou suavemente, apontando para o rio Tietê e os arranha-céus infinitos de São Paulo. É lindo, Mari. Olhei para meus pais. Os nós dos dedos da minha mãe estavam brancos no cinto de segurança. Meu pai continuava lançando olhares para mim, como se ainda estivesse tentando descobrir que jogo eu estava jogando. Para onde estamos indo? Ele finalmente perguntou pelo fone de ouvido. Vocês verão. Voamos para o norte, sobrevoando a mancha urbana até alcançar o verde denso da Serra da Cantareira. A vovó avistou a natureza, as árvores balançando. Por um momento, ela parecia mais jovem, seus olhos mais claros, seu sorriso livre de fardos. 20 minutos depois, a propriedade surgiu. O casarão reformado brilhava em creme contra o verde profundo da mata. O telhado colonial reluzia ao sol e os ipês que ladeavam a entrada balançavam como se nos dessem as boas-vindas. Pousamos no Jardim dos Fundos, próximo a um heliponto recém-pavimentado. O piloto desligou o motor e o silêncio repentino pareceu quase irreal. Bruno e Vitória chegaram momentos depois no carro importado de Vitória. Eles saíram, olhando para a casa como se tivesse caído de outro planeta. De quem é esse lugar? Vitória perguntou.
a voz mais afiada que o vento. Eu não respondi. Em vez disso, ajudei a vovó a sair do helicóptero e a guiei pelo jardim. Roseiras plantadas para combinar com as da casa antiga dela emolduravam o caminho. O perfume a atingiu, e ela parou, fechando os olhos. Cheira como em casa. Dentro, a madeira polida do saguão brilhava. Um lustre lançava luz quente sobre as paredes claras. E no canto da sala de estar, sobre um suporte de nogueira escura, estava o trompete do vovô. A vovó estendeu a mão trêmula. Do Toninho. Eu balancei a cabeça. Esta é a sua casa agora, vovó. Nossa casa. Silêncio. Então a voz do meu pai, baixa e cansada. Mari, o que é isso? Como você pôde? Virei-me para encará-los. Nos últimos 6 anos, venho compondo sob o nome de Lua Mendes. Trompete na Garoa, compete. Essa foi minha, assim como dezenas de outras músicas que vocês ouviram no rádio, em novelas, em filmes. Ganhei milhões em direitos autorais e investimentos. Comprei esta casa, o helicóptero, contratei a equipe, tudo para a vovó. Os rostos deles congelaram. Descrença, choque, algo mais que eu não conseguia nomear. Minha mãe cobriu a boca, lágrimas brotando. Mari, por que você não nos contou? Porque vocês nunca acreditaram que eu conseguiria. Eu queria que vocês vissem, não que ouvissem falar. Meu pai deu um passo à frente, esfregando a nuca. Eu estava errado sobre tudo. Vitória, pela primeira vez, não tinha resposta. Você escreveu Trompete na Garoa, ela sussurrou. Mari, essa música é linda. Os olhos de Bruno estavam marejados. Eu também tenho escrito músicas, só nunca contei a ninguém. Coloquei a mão no ombro dele. Então talvez seja a hora de contar. A voz da vovó quebrou o momento. Mari, você me lembra tanto o seu avô. E assim, eu soube que cada briga, cada noite sem dormir, tinha valido a pena. Os dias após a revelação pareceram entrar em um novo ritmo, um que eu estava escrevendo na minha cabeça há anos sem perceber. A vovó se acomodou em sua nova casa como se sempre tivesse pertencido a ela. As manhãs eram lentas e doces. Café no terraço, luz do sol sobre sua colcha, o som suave de bossa nova vindo da sala de música. Às vezes ela lembrava de cada nota de suas canções favoritas. Outras vezes ela esquecia onde estava, mas no momento em que eu começava a tocar trompete na garoa, seus olhos se iluminavam e ela cantarolava baixinho. Meus pais visitavam com mais frequência agora. No começo, vinham por culpa, trazendo flores e doces como ofertas de paz. Mas com o tempo, a visita parou de parecer penitência e começou a parecer família novamente. Meu pai sentava no lounge, folheando a coleção de vinis do vovô, fazendo perguntas sobre meu processo de composição. Minha mãe começou a me ajudar na cozinha, cortando legumes enquanto eu trabalhava em melodias no balcão. Vitória, ainda a advogada, ainda precisa, foi quem mais me surpreendeu. Ela começou a pedir meus conselhos sobre equilibrar trabalho e vida, e uma vez até admitiu que tinha inveja da coragem que tive para seguir meu sonho quando ela não teve. Bruno trouxe seu violão na segunda visita, tocando timidamente alguns riffs originais. Eu não disse a ele, mas reconheci a faísca em seus olhos. Os passeios de helicóptero tornaram-se uma tradição. Todo domingo, se o tempo estivesse bom, levávamos a vovó para ver a Serra da Cantareira e a represa lá de cima. Às vezes ela falava, outras vezes apenas olhava pela janela, um pequeno sorriso nos lábios. Gosto de pensar que ela estava guardando aqueles momentos em algum lugar mais profundo que as memórias, algum lugar onde a doença não conseguia alcançar. Uma noite, depois que todos foram embora, sentei com a vovó na sala de música. O sol tinha se posto e a luz do lustre se espalhava pelo chão polido. Ela pegou minha mão. Mari, disse ela suavemente, você não me deu apenas uma casa, você me devolveu minha vida. Suas palavras ficaram comigo muito tempo depois que ela foi para a cama. Percebi então que a casa, o helicóptero, o dinheiro, nada disso era o verdadeiro presente. O verdadeiro presente era a crença que eu carregava desde os dias sob aquela jabuticabeira com o vovô. Que a música importa, que os sonhos valem a luta e que as pessoas que realmente te amam acabarão entendendo, mesmo que leve tempo. Minha história não era mais sobre provar que minha família estava errada.
Era sobre garantir que os últimos anos da vovó fossem cheios de beleza, som e luz, da mesma forma que ela e o vovô preencheram minha infância. Ao fechar a porta do quarto dela naquela noite, olhei para o trompete brilhando no canto e soube sem dúvida que a canção ainda não tinha acabado. Nunca deixe que ninguém diga que seus sonhos não cabem na realidade deles. Se você tem uma melodia no coração, toque-a alto até que o mundo pare para ouvir. Cuide de quem acreditou em você desde a primeira nota.